essa legislação, todos esses códigos, né, que eu fico brincando como se fosse uma Constituição Federal, um Código Civil, um Código Penal, todo esse código de leis era ímpar, era totalmente diferente dos costumes dos povos ao redor. Então o povo de Israel estava fazendo um costume único. Isso ia servir para que os povos olhassem, os outros povos ao redor olhassem para o povo de Israel e admirassem a grande sabedoria desse povo. Depois, quando entram outras culturas, vocês vão perceber, principalmente a cultura grega, Platão, por exemplo, fazia muito isso. Para observar a sabedoria das outras nações, ele olhava o código de leis dessa nação e via o quanto aquele povo era sábio ou não, vendo o seu código de leis. Então esse código de leis, esse código moral do povo de Israel, ia servir como se fosse uma propaganda de sabedoria. O interessante é que o povo de Israel, ele admitia a entrada de estrangeiros, mas ele permanecia com esse código totalmente fechado e exclusivo para a nação de Israel, tentando enfrentar as agruras de outros tipos de dominações, né? Então eles já sofreram por várias vezes isso, né? Os babilônicos os invadiram, os assírios invadiram o pessoal do norte, os babilônicos o pessoal do sul. Eles passaram também depois pelos persas, pelos gregos, depois, né, na época do Novo Testamento, os romanos, e eles se fechavam culturalmente no seu código de leis. É por isso que os outros povos poderiam observar, mas isso não teve tanta influência para outras nações. Quando chega o Novo Testamento, a vinda do Senhor Jesus Cristo, aí sim então começa a haver uma propagação tanto desse código moral que vai influenciar na cultura de todos os outros povos atingidos pela pregação do Evangelho. Então aquilo que era fechado começa a se expandir para todos os povos e todas as nações. Se você observar o movimento cultural que ocorreu no Ocidente, né? Por exemplo, nós somos muito influenciados pelo alguns códigos de leis do Império Romano, que se juntou ao grego, né? Era o Império Grego, o romano ele veio, né, o substituí-lo, mas ele absorveu alguns aspectos culturais, a questão das divindades pagãs, por exemplo, né, os deuses greco-romanos, e também ficou a cultura greco-romana. A nossa cultura é bastante influenciada pela cultura greco-romana, mas o código moral desse povo de Israel, que agora era expandido por causa de Cristo, o que a gente conhece como cristianismo, o cristianismo, então, é ele a base atual da nossa cultura. Então a gente sofre pequenas influências da cultura greco-romana, mas a base moral, o que acabou com a base moral da cultura greco-romana, que era uma base moral absolutamente imoral, né, na verdade, eles tinham costumes absolutamente repugnantes no trato, no casamento, no trato com filhos. Era questão de pedofilia, orgias sexuais, o filho que nascia homem podia ser morto, né? O filho que o homem não desejasse podia ser morto, né? Mulher, ele não quero não, matava, tinha algum defeito, matava. Então, um código moral totalmente perverso e pervertido. O cristianismo, então, assume a proeminência, a predominância nesse aspecto moral, nessa cultura moral. Vocês devem conhecer a história, né, de quando o cristianismo ele também se alia e vira questão de Estado para o Império Romano. O Império Romano não só admite outras religiões, mas em 325, mas em 397 ele passa a colocar o cristianismo como a sua religião oficial, lá com o Teodósio. Em 325, quando admite todas, lá foi com Constantino. Vocês já devem ter ouvido essa história, se não ouviram, estão ouvindo agora. De fato que esse código moral bíblico, né, é um pouco de, né, é um código moral, ele torna-se então um fundamento, a base para a nossa cultura ocidental. E diante desse código moral, que é um código que se internaliza nos corações de todo homem nascido no Ocidente, ele então, os frutos desse código moral que está no coração viram as nossas leis, né? As nossas leis, hoje a pessoa, ela não, quando vai ter lá uma votação, pelo menos deveria ser assim, né? Lá no Congresso, o que está na pauta não é a Bíblia mais. Não é a Bíblia porque nosso país, por exemplo, não é um país oficialmente cristão. Mas quando se discutem coisas,
aquilo que está, a moral que está internalizada em cada um é discutida. A questão de moralidade é discutida. O que está internalizado em cada um presente aqui no Ocidente, independente se acredita em Deus ou não, tá? Falando inclusive dos ateus. Está internalizado a moral cristã. Então a nossa cultura, ela está internalizada a moral cristã. A questão do casamento, por exemplo, né? O que é o casamento e como se relaciona um homem e uma mulher, né? Um homem apenas, com uma mulher apenas e seus filhos. É uma questão cuja moral cristã trouxe para a nossa cultura ocidental. Então, eles aprenderam com o cristianismo o que é uma moralidade, né? A moralidade o homem não faz por si mesmo, é Deus que revela ao homem as suas questões morais. Eles aprendem com o cristianismo, mas ao mesmo tempo, depois que esse conceito ganha força, né? Tô dando o exemplo aqui do casamento. Depois que esse conceito ganha força, eles querem fazer por si mesmos e deturpar e desfazer esses conceitos, né? Numa espécie de loucura alienante, onde agora o ser humano quer definir as coisas do seu próprio jeito, né? E aí começa, né? As questões começa a retroceder. Ah, não, por que a gente não volta como era no tempo grego antigamente, onde tinha, né, um homem podia ter, além das suas amantes, podia também ter seus menininhos de 14 ou 15 anos para servi-lo sexualmente, né? Ainda não chegamos nesse ponto, mas daqui a pouquinho vai estar sendo discutido isso, né? Por que não podemos casar homens com homens e mulheres com mulheres, como era na Grécia Antiga? Então, veja, é um movimento de cíclico, né? E a gente, né, em nome do progressismo, na verdade, a gente está pegando a rota do regressismo.